Fala minha rapaziada, que é o Adri, e tem uma geração inteira de jovens que acorda todos os dias percebendo que foi enganada. Uma geração que em seus 20 e poucos anos se olham para o espelho todos os dias e não sabem quem realmente são. Foi prometido para nós, da geração Z, um futuro brilhante, de empregos garantidos, de um mundo mais conectado, mais justo, mais fácil. Só que ninguém avisou que esse mais fácil viria com um preço: a alma, a identidade e o propósito de uma geração inteira de jovens perdidos no mundo. E não precisa ir longe para ver isso. É só você analisar o que a maioria escreve nas redes sociais. Dá até para sentir o desespero disfarçado nos memes que alguns compartilham e a angústia mascarada de ironia. E sabe o que mais me assusta de verdade? É que essa mesma geração, ela não tá só com tristeza. Essa geração, ela tá com um vazio. É como se tudo pra gente fosse um tanto faz. E é como se nada importasse de verdade, sabe? A geração Z, ela é o produto mais refinado da engenharia social moderna. E não tô falando de chip de vacina ou de uma organização secreta que quer controlar o mundo. Tô falando de algo muito mais sutil e muito mais perigoso. Um sistema que moldou esses jovens desde o berço para serem consumidores perfeitos, trabalhadores precarizados e cidadãos que ignoram o sistema que os controla. Quem nasceu entre 1997 e 2012 viveu em um mundo que já tinha decidido quem você deveria ser. A escola te ensinou a obedecer, não a pensar. As redes sociais te ensinaram a performar e não a existir. O mercado te ensinou a consumir, não a criar. E a família? Bem, a família estava ocupada demais tentando sobreviver no mesmo sistema que te engoliu. E isso fez a geração adotar o pragmatismo que muitos acham que é preguiça, que é falta de ambição. Mas isso na prática é uma lucidez que nenhuma geração anterior teve. A geração Z tem a capacidade de enxergar que o jogo está viciado e decidir não jogar esse jogo. Nós simplesmente olhamos para o sistema e cagamos para ele. A gente viu nossos pais se matando de trabalhar sem ter tempo para nada, se endividando até o pescoço. Viu gente da geração X se formando em faculdade e depois está aí trabalhando de Uber. E a ilusão caiu bem diante dos nossos olhos. A ficha caiu e o pragmatismo nasceu. E se tem uma área onde a geração Z aplicou o pragmatismo com força, foi em relacionamentos. A geração Z tá sem paciência para joguinhos de relacionamento. Aquela dinâmica de perseguir, de conquistar, de investir tempo e energia em alguém que não sabe o que quer, isso já morreu. E não é porque a gente é frio e calculista, é porque a conta não fecha. É muito investimento para pouco retorno ou nenhum retorno, só para ter uma carne mijada que muda de humor o tempo todo. Pensa aí, você entra em um relacionamento hoje, investe meses de sua vida, sua energia emocional, seu dinheiro, sua sanidade mental, para quê? Para ter um relacionamento tóxico? Para descobrir que a pessoa tinha 5 outras opções além de você? A matemática é simples, o retorno não compensa o investimento. Os relacionamentos pessoais não funcionam como era antigamente. O que funcionava antes não funciona mais hoje. Não dá mais para se sujeitar às dinâmicas tradicionais porque não tem uma recompensa viável. É simplesmente isso. Mas não dá para falar da geração Z como se fosse uma coisa só. Tem um grupo que nasceu entre 97 e 2002, que nem eu, que pegou uma infância analógica, que brincava na rua, que tinha orelhão. Não sei se vocês conhecem, é um tipo de telefone fixo que você tinha que colocar um cartão com carga para poder telefonar para alguém. Tinha a TV Globinho, e aí depois, na adolescência, é que vieram os smartphones. A gente dessa época pegou uma transição e foi se adaptando.
Agora, os nascidos depois de 2003. Esses cresceram imersos no digital. O celular passou de ferramenta e virou parte do corpo deles. Notou que tem uma diferença gigante nesses dois tipos de grupos da geração Z? E é justamente por isso que a gente vê tanta contradição dentro da mesma geração. Tem jovem que só vive online, que vive trancado no quarto, assistindo vídeo curto e não consegue manter uma conversa de 5 minutos sem olhar para o celular. E tem o outro extremo, o jovem que viu essa armadilha e decidiu fugir dela, buscando experiências reais, habilidades manuais e conexões autênticas. A geração Z é um campo de batalha, e a guerra é pela atenção, pela identidade, pela sanidade mental. Sem falar que essa foi a primeira geração a crescer com smartphones na mão. TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, essas plataformas não são apenas entretenimento. Elas são arquiteturas programadas para te viciar, que funcionam muito bem. E tem uma parcela dessa geração que literalmente vive trancada no quarto, que não saem de casa, que não fazem amizades, que substituíram toda a interação humana pelo universo digital. Eu sei disso porque eu sou meio assim, mas ao contrário do que muitos pensam, eu não vivo infeliz. Pelo menos eu acho que não tanto infeliz quanto alguns, né? Talvez seja porque a gente foi programado para achar que isso é felicidade, que isso é a vida, que ter 10 mil seguidores, que ser o melhor no seu jogo online tem mais significado do que criar algo no mundo real. A era dos smartphones substituiu a cultura. Ela substituiu a infância, a adolescência, a descoberta do mundo. Tudo virou conteúdo, tudo virou performance. E no meio dessa performance, algo essencial se perdeu: o propósito. Nós entendemos muito de tecnologia, de algoritmos, de tendências, de cultura de internet como nenhuma outra geração. Somos nativos nesse ambiente, mas essa perspicácia digital não se traduz em propósito de vida. Tem jovens de 22 e 23 anos que dominam a linguagem da internet, que criam conteúdo viral, que entendem de marketing digital e que, no fundo, não sabem por que existem, que não têm foco, não têm direção, não têm um porquê lutar, ou até mesmo um motivo para se levantar da cama todos os dias. Mas como que vai encontrar sentido em um mundo caótico como esse? A gente é bombardeado por crise climática, crise econômica, política, guerra, desinformação em massa, e isso gera uma ansiedade coletiva, gera um sentimento de que nada vai dar certo e que o futuro vai ser péssimo. E no meio dessa merda toda, o propósito que a sociedade oferece é esse: estude, arrume um bom emprego, tenha uma família, compre um carro, compre uma casa e você vai ser feliz. Só que isso não faz sentido mais. Isso deixa a gente no limbo, no vazio, sem saber o que fazer. E se você acha que isso é ruim, espera para ver o que vem por aí. A próxima geração, a geração Alpha, os nascidos a partir de 2010, pode ser ainda mais afetada pela programação preditiva, pela idiotização midiática. Eles não vão se adaptar ao digital, eles vão nascer no digital. O tablet não é uma ferramenta que eles aprendem a usar, é um ambiente onde eles aprendem a existir. Desde o nascimento, essas crianças vão estar expostas a algoritmos que decidem o que elas veem, o que elas sentem, o que elas querem. Desde bebês, elas vão consumir conteúdos projetados para prender a atenção, não para educar, para viciar e não para desenvolver. Mas tem uma curiosidade interessante em alguns dessa geração. Eu já observei que tem uma possível ascensão dos comportamentos conservadores, não no sentido político, mas no sentido de busca por estrutura, por limites, por valores tradicionais. É como se eles olhassem para a geração Z que está perdida nesse caos e eles inconscientemente tentassem buscar uma saída disso. Será que a geração Alpha será a geração que vai dizer chega? Será que eles vão rejeitar o vazio que nós da geração Z está vivendo hoje?
ou vão afundar ainda mais nele? Bom, só o tempo dirá. Mas o que a gente já sabe é que o sistema de controle está ficando cada vez mais sofisticado. E cada geração que passa, a resistência fica mais difícil. Agora, eu sei que tem gente que vai dizer: Adri, você está sendo dramático demais, a geração Z não está perdida assim, tem muitos jovens empreendendo, criando, inovando, e você está certo, tem mesmo, mas a exceção não invalida a regra, e os dados não mentem. Estudos mostram que a geração Z apresenta os maiores índices de ansiedade, depressão e isolamento social do que qualquer outra geração anterior. O consumo de antidepressivos entre adolescentes disparou. E não é porque agora a gente fala mais sobre saúde mental, é porque a saúde mental realmente piorou. A geração mais conectada da história também é a mais solitária. A geração com mais acesso à informação também é a mais confusa. A geração com mais oportunidades de expressão também é a geração com mais insegurança sobre quem realmente ela é. O sistema que prometeu conexão nos entregou isolamento. O sistema que prometeu informação entregou desinformação. O sistema que prometeu liberdade entregou uma prisão bonita com infinitas distrações. E a geração Z, por mais perspicaz que seja, por mais pragmática que seja, ainda está presa dentro desse sistema. Porque saber que essa prisão existe não te dá a chave da cela. Mas então, qual é a saída? O que é que a gente pode fazer? Aqui é onde muita gente vai esperar que eu diga: vamos mudar o mundo, vamos fazer uma revolução igual a do Nepal para salvar a sociedade. Mas, velho, eu vou ser bem sincero com você. A sociedade, ela já fez suas escolhas. O mundo, ele não quer ser salvo. O sistema não quer ser mudado. As massas não querem acordar. E tentar salvar o mundo sozinho é a coisa mais idiota que você pode fazer. A gente não deve buscar a salvação do mundo. Não deve esperar mudanças coletivas revolucionárias. Não deve apostar a sua vida, sua sanidade, seu futuro na esperança de que as coisas um dia vão melhorar. A única saída é o individualismo, como estratégia de sobrevivência. É o foco no indivíduo como a única coisa que você realmente pode controlar. Cuidar de si mesmo, preservar sua mente em um mundo que quer deixá-la doente, desenvolver suas habilidades em um sistema que te quer manter incompetente, buscar autossuficiência em uma cultura que quer te manter dependente. A cultura, ela está massificada. As instituições falharam em guiar os jovens. A família, muitas vezes, está tão perdida quanto os filhos. Então, a saída é: cada um busca a sua própria estratégia de sobrevivência no caos. Em vez de tentar mudar o mundo que não quer ser mudado, mude o seu mundo. Em vez de tentar salvar a sociedade que já escolheu o seu caminho, salve a si mesmo. Construa habilidades que te tornem independente. Desenvolva fontes de renda que não dependam de um sistema que você não controla. Cultive relacionamentos que realmente agreguem valor à sua vida. Cuide do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Temos apenas duas escolhas: continuar esperando que o mundo mude, que o sistema se arrependa, que a sociedade acorde, e nesse caminho você vai continuar se frustrando, ficando ansioso e vazio. Ou você pode olhar para o espelho, aceitar a realidade cruel de que o mundo não vai te salvar. E aí você decide se salvar sozinho. E quando você foca em se salvar, em se desenvolver, em se tornar a melhor versão de si mesmo, você acaba, sem querer, influenciando o mundo ao redor pelo seu exemplo, pela prova viva de que existe um outro caminho. O individualismo não é o fim, é o começo, é a base, é aonde a mudança verdadeira pode ser construída. Então, rapaziada, a pergunta que fica é: se você não pode salvar o mundo, e o mundo não pode te salvar, o que resta? Além de salvar a si mesmo. Aqui foi o Adri, e até o próximo vídeo.